Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Márcia e trabalharemos a disciplina Contabilidade Rural. Neste módulo, iniciaremos essa primeira aula falando um pouco sobre noções gerais de contabilidade. Sendo assim, vamos começar pelo conceito de contabilidade. O que é contabilidade? Para que serve? Qual a finalidade da contabilidade? Bem, a contabilidade é um instrumento, ou seja, uma ferramenta da função administrativa e a finalidade dela é controlar o patrimônio, é apurar o resultado, é prestar informações sobre o patrimônio da empresa. Quando falamos que a contabilidade é um instrumento, estamos falando que ela nos auxilia, nos mostra como a empresa está no momento. A contabilidade nos ajuda a interpretar os fatos ocorridos na gestão do patrimônio, ou melhor, irá explicar o desempenho de uma entidade ou, se preferir, uma empresa. Sendo assim, a contabilidade é a ciência, é o sistema de adquirir conhecimento, baseado no método científico que estuda e controla o patrimônio. Este é o símbolo da contabilidade, o caduceu, que é um bastão, poder, entrelaçado com duas serpentes, sabedoria, tendo na parte superior duas pequenas asas, diligências, pesquisa, e um elmo alado, que é pensamentos elevados. É um dos atributos dos deuses Mercúrio, Hermes, protetor do comércio, emblema da paz e prosperidade. E os usuários da contabilidade? Quem são eles? Os usuários podem ser internos, que são os proprietários, gerentes ou diretores, e empregados, e também pode ser externos, como investidores, fornecedores, o próprio cliente, instituições financeiras, entidades governamentais, sejam elas federal, estadual e municipal. Agora, o que é uma empresa ou uma entidade? Podemos dizer que é qualquer pessoa física ou jurídica que detém um patrimônio. E um diferencial da empresa e entidade é a destinação do lucro, ou seja, para onde irá o lucro? Na empresa, o lucro ou prejuízo são distribuídos entre os sócios. E como sabemos, o lucro é um ganho e o prejuízo é, sem dúvida, uma perda financeira. Já na entidade, os recursos são aplicados na própria empresa, porque possui objetivos filantrópicos como religiosos, culturais e educativos. Agora, com relação às funções da contabilidade, ela possui duas, que são função administrativa, que objetiva controlar o patrimônio das entidades e prestar também informações para o usuário da contabilidade. Já a função econômica, ela tem o objetivo de apurar o lucro, ou seja, o resultado, se ocorreu lucro ou prejuízo das entidades no exercício social. E o que vem a ser exercício social? Bem, o exercício social é o período. Como exemplo, tudo o que ocorreu no período de 2017, pertence ao período de 2017, o qual chamamos de exercício social, ou o período em que ocorrem os fatos. Bem, pessoal, eu espero que até aqui tenha compreendido um pouco dessa estrutura conceitual. Agora vamos para o conceito do patrimônio. O que seria o patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações e estão vinculados, ou seja, estão ligados a uma pessoa ou uma entidade. Portanto, é o objeto de estudo da contabilidade. Se não houver patrimônio, caros cursistas, vamos estudar o que numa empresa? Sem ela não é possível fazer o estudo. Dessa forma, do ponto de vista contábil,
ou do ponto de vista da contabilidade, aqui são considerados apenas os bens, direitos e obrigações que podem ser avaliados em moeda, em dinheiro. E o que são bens? Bens é tudo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro. São as coisas úteis, aquelas capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e também das empresas. Os bens são divididos em bens móveis, que podem ser removidos sem dano, como dinheiro, veículos, máquinas, animais, móveis e utensílios. E bens imóveis, que não podem ser retirados do seu lugar natural, como árvores, edifícios, terrenos e construções. Bens tangíveis, que são chamados de bens corpóreos, parte física. Bens que podem ser trocados como veículos, terrenos, dinheiro, móveis e utensílios, e estoques. Bens intangíveis, que são chamados de incorpóreos, que não podem ser tocados como nome comercial, que no caso é a marca, o ponto comercial, domínio de internet. E quanto aos direitos? Os direitos são recursos que a empresa tem a receber e que vão gerar benefícios, que sejam presentes ou que estão no futuro, como, por exemplo, uma empresa que efetua uma venda. Se ela vender o produto, ela tem o direito de receber por aquele produto vendido. Além dos bens e direitos, não podemos esquecer que toda empresa ou entidade deve honrar os seus compromissos, ou seja, suas obrigações. As obrigações são as dívidas, valores que a empresa deve e haverá de pagar, seja daqui um mês, um ano, 2 anos ou mais. O exemplo de obrigações que podemos citar é a duplicatas a pagar, títulos a pagar, notas promissórias, aluguéis a pagar, fornecedores e os tributos. Na contabilidade também temos o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? No balanço patrimonial, estamos falando de um dos conceitos mais importantes de uma empresa, porque ele nos mostra as contas e essas contas nos apontam o valor contábil de uma entidade. E quando falamos em valor contábil, estamos falando, por exemplo, de um valor de um veículo, valor que temos em caixa, valor da conta bancária. Sendo assim, levarão em consideração capital social, lucros acumulados, fluxos de caixa, entre outros. Simplificando, o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre valores do ativo e do passivo de uma entidade. Digamos que você tenha um ativo, bens e direitos, de 10 mil e um passivo, obrigações, de 5 mil. Neste caso, seu patrimônio líquido é de 5 mil. Vamos ver o exemplo aqui no slide para que vocês possam entender melhor o que está sendo falado com relação ao patrimônio líquido. Vamos ver um exemplo no slide para que vocês possam entender melhor o que está sendo falado com relação ao patrimônio líquido. Como vocês podem visualizar, aqui temos uma representação de uma estrutura de um balanço patrimonial. E temos inserido nele, de forma bem resumida, o ativo, que apresenta bens no valor de 7 mil, e direitos no valor de 3 mil, que totalizam 10 mil. Do outro lado, nós temos o passivo, que apresenta as obrigações no valor de 5 mil e, portanto, o próprio patrimônio terá o valor de 5 mil, que totalizam também em 10 mil. Portanto, tanto a soma total do ativo como a do passivo
ambas têm que ter o mesmo total. Para a aula de hoje, lanço um desafio para vocês. Discuta com seus colegas a seguinte questão. Suponhamos que no ativo os bens tenham valor de 3.500, os direitos 750 e o passivo, as obrigações, 550. Qual seria o valor do ativo? Qual seria o valor do patrimônio líquido? Bem, uma sugestão para que vocês possam responder à questão é primeiro montar a estrutura do balanço. Como seria? Então vamos analisar. Temos novamente a figura de um balanço que de um lado está o ativo com bens no valor de 3.500, mais os direitos no valor de 750. E de outro lado, o passivo contendo as obrigações no valor de 550, o patrimônio líquido e, portanto, o patrimônio líquido no valor de 3.700, totalizando 4.250. Existem vários livros usados pelas empresas, mas vamos mencionar apenas os utilizados pela contabilização dos atos e fatos administrativos. Os principais livros contábeis ou os principais livros utilizados pela contabilidade são: livro diário. É um livro obrigatório pela legislação comercial. Por ser obrigatório, o diário ele está sujeito às formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas. Quando falamos em extrínsecas, é o mesmo de externas. O livro diário deve ser encadernado com folhas numeradas em sequência, tipograficamente. Deve ser impresso. Deve conter ainda os termos de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticidade do órgão competente do registro do comércio. E quanto à formalidade intrínseca ou internas, a escritura do diário ele deve ser completa, em idioma, em moedas nacionais, em forma mercantil, com individualização e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano. Sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrachaduras, rasuras, emendas e transportes para as margens. Por que diário? Diário lembra-nos da palavra dia. Nesse livro é lançado tudo que ocorre na empresa todos os dias. Tudo que a empresa compra, paga. Aqui no slide temos um modelo de livro diário e um exemplo de uma folha do livro diário. Logo em seguida, nós vamos ter no próximo slide, em seguida, temos o termo abertura ou encerramento. Então, o livro começa com esse termo, onde serão preenchidos os dados da empresa, quantidade de folhas, onde o livro foi registrado e qual o número do registro, o número do livro, se é livro 1, ou seja, o primeiro livro da empresa durante o ano que está sendo registrado. No próximo slide também, nós temos em seguida o livro Razão, que é um livro mais importante sob o ponto de vista contábil, sendo de grande utilidade para a contabilidade. E ele é importante porque registra o movimento individualizado de todas as contas. Logo, vem o livro Contas Correntes, que é o livro auxiliar do Razão. Ele serve para controlar as contas que representam direitos e obrigações para a empresa. No próximo slide também, nós teremos o livro Caixa,
que é também auxiliar. Nele são registrados todos os fatos administrativos que envolvem entradas e saídas de dinheiro. Na contabilidade, nós temos que fazer lançamentos, por isso a existência desses livros que acabamos de mostrar no slide. Para fazermos escrituração, temos um quadro auxiliar. Esse quadro auxiliar, que nós vamos estar vendo agora no slide, é uma leitura do quadro auxiliar da escrituração. Temos aqui 2 razonetes, representados em forma de T. Aqui temos 2 contas que são a conta caixa, que é uma conta do ativo, e a conta fornecedores, que é uma conta do passivo. Temos, então, primeiro, a conta caixa. De um lado, temos a letra D, que significa débito, que é a coluna das entradas. Então, houve entrada no caixa de R$500. Do outro lado, temos a letra C, que significa crédito, que é a coluna das saídas. Houve saída de caixa no valor de R$50. Então, 500 menos 50, R$450. Portanto, o saldo em caixa é agora de R$450. De um lado, nós temos a letra D, que é a coluna das saídas, no caso do fornecedor. De outro lado, nós temos o valor de R$300. Se vocês observarem a conta fornecedores, o saldo da conta fornecedor agora passa a ser de R$250. Isso significa que a dívida da empresa com o fornecedor diminuiu de 300 para R$250. Logo em seguida, aqui nós temos um modelo também, no próximo slide, do balanço patrimonial. E de um lado, podemos ver que temos o ativo, que representa as contas do débito da empresa. Do outro lado, nós temos o passivo, que representa as contas de crédito da empresa. Portanto, memorize o lado que fica cada conta e assim facilitará o entendimento de vocês. E no final do balanço patrimonial, temos a soma total, onde o ativo e o passivo têm o mesmo valor. Caso a soma total seja diferente, então há algo que a empresa precisa, algo na empresa que precisa ser corrigido. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, que é aí para vocês compreenderem. Aqui temos um modelo que representa o ativo e o passivo. O ativo são os bens e os direitos. É a parte positiva da empresa. O passivo são as obrigações da empresa. São as dívidas da empresa. Então, o que eu deixo para vocês é que vocês possam interagir com a contabilidade. A contabilidade ela leva um tempo para aprendermos. Não conseguimos gravar muitas coisas ao mesmo tempo, mas com a prática, com o decorrer do tempo, vocês vão aprendendo o que é capital, o que é caixa, banco. Então, todas essas contas vocês vão entender por que existe o patrimônio, por que a empresa precisa desse patrimônio, por que a empresa precisa trabalhar com ativo circulante, com passivo circulante. Toda empresa ela tem que trabalhar com essa técnica de débito e crédito. Para cada conta devedora, nós temos que ter uma conta correspondente credora. Se eu compro uma mercadoria no valor de R$500, certamente, onde eu fui buscar a mercadoria? Eu fui até o fornecedor. Este fornecedor, ele vai me fornecer a mercadoria por R$500. Então, o fornecedor é a origem de onde que veio a mercadoria e onde que eu vou aplicar essa mercadoria. Suponhamos que eu comprei um veículo e esse veículo ele vai para
Minha empresa, ele é um bem que eu tenho na minha empresa. Ele é algo da empresa que faz parte da empresa. Fui até o fornecedor, fui à concessionária. Comprei um veículo de 13 mil, então a concessionária é minha origem. E eu vou aplicar essa origem no veículo. Vai ser aplicado no veículo, esse veículo vai ficar na minha empresa e ela vai entrar com o valor de 8 mil. Então, essa é a técnica de debitar e creditar. Caso encontre dificuldades, você sabe que estamos sempre atentos com os nossos alunos, principalmente nessa questão da contabilidade, porque a contabilidade, se não temos dúvidas, se não temos dificuldades, então tem algo errado, porque a contabilidade é assim mesmo, né? A contabilidade acaba que você acaba brincando com ela. Então, o que são bens? Procura entender o que são bens, direitos, obrigações. Bens faz parte do ativo da empresa, é o que eu tenho na minha empresa, quais são os bens da minha empresa. Eu tenho um caixa, eu tenho banco, eu tenho duplicatas a receber. Essas duplicatas, por que eu tenho duplicatas a receber? Porque essa duplicata veio devido às vendas. Eu vendi a prazo para receber futuramente. Então, isso aí gerou uma duplicata a receber. Eu tenho uma conta a receber. E assim é nosso comércio trabalha, assim são as nossas empresas, elas trabalham dessa forma. O que seriam os direitos? Eu tenho direito a receber também, né? Quais são os direitos que essa empresa tem? Se eu faço uma negociação, eu tenho que ter o direito de receber aquilo por aquilo que eu prestei contas. O que são o passivo? O passivo são as obrigações. Que obrigações? Eu não entendo. Que obrigações são essas? Essas obrigações é as contas a pagar, são os fornecedores que nós compramos a prazo, são as contas de água, de luz, telefone, os impostos que são para o governo. Então, tudo isso aí está inserido nas obrigações. E do lado do passivo, como vocês visualizaram o balanço patrimonial, nós temos o patrimônio líquido. Por que o patrimônio líquido é onde tudo começa? Porque para mim montar uma empresa, eu tenho que ter capital. Então, eu começo com capital. Como é que pode ser meu capital? Meu capital pode ser em dinheiro, meu capital pode ser com equipamento meu que custa 200 mil. Não importa, o importante é que você sabe entender, sabe discernir o que seria o capital da minha empresa. Eu tenho um amigo, eu quero montar uma empresa com ele. Quanto que meu amigo tem? Meu amigo tem 100 mil, eu tenho 300 mil. Então, o lucro ele é dividido proporcionalmente com os sócios da empresa. Então, tudo isso aí faz parte da empresa. Então, essa é a compreensão. Vamos entender a contabilidade no sentido geral. E com isso, nós finalizamos a nossa aula.